Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então vamos dar continuidade ao nosso estudo de séries. Então na última aula a gente fez uma breve introdução ao estudo de séries, como que funciona uma série convergente e uma série divergente. A partir de agora a gente vai ver alguns resultados acerca da convergência e divergência de algumas séries, certo? E o primeiro resultado é esse teorema aqui. Fala que se uma série for convergente, o limite do enésimo termo tende para zero. Bom, isso é fato nos exemplos que a gente viu. Mas cabe aqui nesse teorema, nesse resultado, cabe uma observação muito importante. De que o fato de o limite do enésimo termo da série ser igual a zero, quando ele vai para o infinito, não significa que a série é convergente. Certo? Isso a gente vai ver aqui nos exemplos. Bom, então, se a gente for analisar a série que a gente viu, aquela série geométrica, 1 dividido por 2 elevado a n, aqui temos o enésimo termo. Neste caso, quando tomamos o limite do enésimo termo com n tendendo por infinito, este limite aqui obviamente é zero, pois é 1 dividido por um número muito grande, uma potência de 2, com n tendendo por infinito. Este limite é zero. Bom, sabemos que esta série geométrica, ela é uma série convergente, porque o R, que no caso seria o termo que a gente multiplica para obter o outro termo, a razão, ele é menor do que 1. Né? O valor absoluto dele, o valor do R em módulo é menor do que 1. Então, neste caso, a gente sabe que essa série é convergente e, portanto, o limite do seu enésimo termo tende para zero. Um contra-exemplo, no caso em que eu disse que, se o limite do enésimo termo tende para zero, isso não significa que a série é convergente. A série pode ser convergente ou pode ser divergente, que é o caso da série harmônica. A gente viu que a série harmônica não é convergente. Ela é uma série divergente. Mas, neste caso, o limite do enésimo termo tende para zero. A gente sabe desse limite aqui, que é igual a zero, certo? Bom, então, o fato de o limite do enésimo termo de uma série tender para zero, não significa que a série seja convergente. O que a gente afirma aqui é que se a série é convergente, então o limite do seu enésimo termo tende para zero. Bom, mas isso, né, pode pensar e falar, professor, então esse teorema não adianta de muita coisa. Sim, claro que adianta, porque se a gente negar a recíproca desse teorema, a gente vai ter um resultado para a divergência de série. Porque se o limite do enésimo termo for diferente de zero, então a gente pode afirmar que a série é divergente, certo? E isso é um resultado que a gente vai utilizar para verificar se uma série é convergente ou é divergente. No caso, para a gente verificar que uma série é divergente. Bom, então, seguindo esse raciocínio do teorema anterior, temos o teste para divergência. Então, se o limite do enésimo termo não existir ou for diferente de zero, então a série é divergente. No caso, bastava apenas dizer que o limite seja diferente de zero, né? Porque se o limite não existir, pode ser por diversas maneiras, ou os limites de subsequência são diferentes, ou o limite é mais ou menos infinito. Bom, então, limite do enésimo termo for diferente de zero, a série é divergente. Vamos ver aqui um exemplo e verificar esta série aqui. Vamos verificar se esta série é convergente ou divergente. Na verdade, vamos verificar o teste do limite do enésimo termo, certo? Então aqui temos o nosso enésimo termo, a n, e vamos fazer esse limite, o limite desse enésimo termo com n tendendo por infinito. Bom,
E aí procedemos da mesma forma que fazíamos com o limite de quociente de polinômios lá do cálculo 1. A gente vai dividir o polinômio do numerador e o polinômio do denominador pela mais alta potência da variável. No caso, a variável é n. Então, e a mais alta potência é n ao quadrado. Então vamos dividir o numerador e o denominador por n ao quadrado. E aí temos esse limite. Vou pegar a caneta aqui. Limite com n tendendo para o infinito. Dividindo n ao quadrado por n ao quadrado fica 1. Dividindo 5n ao quadrado por n ao quadrado fica 5. E dividindo 4 por n ao quadrado fica 4 dividido por n ao quadrado. Vamos vir para cá. Bom, o único termo que depende de n é o 4 dividido por n ao quadrado. Sabemos que esse limite vai para zero. Portanto, este limite aí é igual a 1 dividido por 5, que é diferente de zero. Então, neste caso, a gente mostra que a série é divergente, certo? Pelo teste da divergência. Que o limite do enésimo termo é diferente de zero. E aí, neste caso, a gente pode garantir que a série é divergente. Se por acaso a gente for calcular o limite do enésimo termo e o limite der zero, a gente não pode afirmar nada a respeito da série. Ela pode tanto convergir ou divergir, certo? Isso a gente vê no caso da série harmônica. O limite do enésimo termo vai para zero, mas a série diverge. No caso da série geométrica do primeiro exemplo que a gente viu, o limite do enésimo termo vai para zero, mas a série converge. Então, o fato do limite do enésimo termo ser igual a zero não significa que a série converge, certo? Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Bom, pessoal, agora temos um novo resultado, o Teorema 2, que diz respeito à soma e subtração de séries e multiplicação por um escalar, uma constante. Então vamos considerar primeiro duas séries convergentes, né? Série AN e BN, são séries convergentes, e K, um número real, um escalar. Então as seguintes séries são convergentes, né? A série de escalar vezes o enésimo termo, né? Vai ser o escalar vezes a série é convergente, então a gente calcula facilmente. E facilmente em termos. Né? E também a soma e a subtração, certo? Então a série da soma ou da diferença é a soma das séries ou a diferença das séries. Então beleza. Isso diz respeito à soma, subtração e multiplicação por escalar. Bom, então vamos ver aqui um exemplo desse último teorema. Então vamos calcular essa série aqui, se ela for convergente, a gente vai calcular. Bom, então vamos dividir. Temos uma soma, vamos considerar isso daqui como se fosse o nosso AN e aqui como se fosse o nosso BN, certo? E aí, de acordo com o teorema, a gente pode dividir isso daqui na soma de duas séries. Então vamos escrever aqui a primeira série, que é 3 dividido por n mais 1, mais a outra série, 1 dividido por 2 elevado a n. Certo? E a gente vem para cá. Beleza. Na primeira série, a gente tem um escalar aqui em cima. A gente pode colocar esse 3 aqui que está multiplicando do lado de fora do somatório. Então temos isso daqui. 1 dividido por n vezes n mais 1, mais beleza. Então no primeiro caso aqui, na primeira série a gente tem uma constante vezes a série, e no segundo caso a gente tem a série. Então temos a soma de duas séries. Ótimo. A primeira série, se a gente for observar apenas esse termo aqui, isso daqui é um exemplo que a gente já viu, é o exemplo da série telescópica. A gente sabe que essa série aqui ela vai convergir para 1. E esta segunda série aqui a gente sabe, é aquela série geométrica que a gente viu, que tende para 1 também.
Então temos 3 vezes 1 mais 1. Isso converge para 4. Então esta série dada a princípio aqui, parece bem difícil de calcular, na verdade a gente consegue separar ela em 2 séries e calcular a sua soma, certo? Bom pessoal, agora a gente tem um teste para convergência e divergência de série. Então a gente já tem um novo teste. Tínhamos o teste da divergência, né? Quando a gente calcula o limite do enésimo termo, se for diferente de zero, então a série é divergente. Isso daí a gente já viu anteriormente. E aqui agora temos o teste da integral. Então seja f uma função contínua positiva, decrescente no intervalo de 1 mais infinito, e a gente vai descrever como o enésimo termo da nossa série como sendo f aplicado no n. N é um número natural. Bom, então se essa integral indefinida de integral imprópria, perdão, não é integral indefinida, é integral imprópria. Se a integral imprópria de 1 infinito fx dx converge, então a série converge. Se a integral imprópria diverge, então a série diverge, certo? Então este daqui é o teste da integral. E vamos ver um exemplo. Bom, então vamos usar o teste da integral para a gente avaliar esse exemplo aqui. Então, uma série 1 dividido por n quadrado mais 1, o n indo de 1 até infinito, certo? Bom, deixa eu pegar um outro caminho aqui de outra cor. Aqui neste caso, a gente vai ter a nossa função, a f de x, sendo 1 dividido por x ao quadrado mais 1. Ok? Bom, essa daqui é uma função contínua, positiva, certo? Nunca vai atribuir valores negativos aqui. Sempre, qualquer valor de x que a gente atribuir para essa função nunca vai gerar uma imagem negativa, certo? E é uma função decrescente no intervalo de 1 mais infinito, ou seja, a função vai decrescendo. Então, à medida que o x aqui vai de 1, 2, 3, 4, vamos supor os naturais, x for variando de 1, 2, 3, 4, 5, a gente vai ter que esses elementos vão sendo cada vez menores. Então, uma função contínua, positiva e decrescente. Então, a gente pode usar o teste da integral. E vamos calcular a integral imprópria de 1 mais infinito, de 1 sobre x ao quadrado mais 1 dx. Bom, esta integral imprópria, né, para a gente resolver isso daqui, a gente vai fazer dessa forma. Então, a gente vai fazer limite. Eu vou atribuir uma variável aqui, deixa eu colocar um b aqui. b, tendendo por mais infinito, de 1 a b, 1 sobre x ao quadrado, mais 1 dx. Bom, então, resolver a integral imprópria. Beleza, deixa eu vir aqui para baixo. Esta integral, a gente pode ir lá na tabelinha e olhar, né? A gente vai ver o resultado dessa integral. A gente vai ter b tendendo mais infinito. Isso daí vai ficar arco tangente. Arco tangente de x. Vou colocar aqui assim. Que vai de 1 até b. Certo? Bom, aí a gente tem que substituir os extremos. Então isso aqui vai ficar arco tangente de b menos arco tangente de 1. Limite, né? Não pode esquecer do limite. Limite com b tendendo por infinito, de arco tangente de b menos arco tangente de 1. Para baixo.
Bom, e aí a gente tem limite de arco tangente quando B tende para o infinito. Se a gente for olhar lá no círculo trigonométrico, a nossa reta tangente aqui é essa reta aqui. O eixo X é o eixo dos cossenos, o eixo Y é o eixo dos senos. Então, à medida que o B, que é o comprimento do arco, vai indo para o infinito, esse arco ele vai se aproximando da medida de π sobre 2. Certo? Assim, esse limite aqui ele vai ser igual a π sobre 2. E arco tangente de 1 é quando... A tangente de quantos graus que é igual? Tangente de 45. Então a gente vai ter aqui π sobre 2 menos π sobre 4. Aí fazemos MMC. π sobre 2 menos π sobre 4. Isso daqui vai ficar 2π sobre 4 menos π sobre 4, π sobre 4. Então beleza. Então essa série aqui ela é uma série convergente porque a integral imprópria relativa a essa série converge. Lembrando que este valor aqui, pessoal, não é o valor que a série converge. Essa série aqui ela converge, mas não para este valor. Isso daqui só está indicando que a integral converge, certo? Pelo teste da integral. A integral converge e, portanto, a série converge. Se essa integral aqui fosse mais ou menos infinito, aí a série seria divergente. Bom, então, esta série ela é convergente, mas não sabemos qual o valor para qual ela converge. Bom, pessoal, agora a gente tem um teste da comparação. Né? Esse teste aqui na verdade a gente já havia comentado isso daí. Que eu havia dito para vocês que muitas vezes o fato de a gente saber que uma série converge e a gente obter uma outra série que é menor do que ela, a gente pode afirmar que converge, ou o contrário, né? Então, o fato de a gente saber se uma série converge ou diverge, muitas vezes ajuda a gente a obter resultados de uma outra série. A gente quer saber se converge ou diverge. Então, vamos considerar duas séries aqui, definidas por enésimo termo A e N, BN, séries com termos positivos. Vamos considerar esse caso apenas agora. Bom, primeira afirmação diz o seguinte: se a série BN converge e os termos da série AN são todos menores do que os termos BN, para todo N, então a série AN converge. A segunda situação diz: se a série BN diverge e os termos da série AN são maiores do que os termos da série BN, então a série AN diverge. Então este é o teste da comparação. Vamos ver um exemplo. Bom, então vamos ver esse exemplo aqui. Vamos verificar se essa série aqui é convergente ou divergente. Fazendo o teste da comparação. Certo? A gente poderia aplicar o teste da integral, mas calcular uma integral desse tipo aqui não vai ser tão simples assim. Então o teste da comparação aqui pode ser mais conveniente. Bom, a gente pode observar que vamos comparar esse quociente aqui, eu vou escrever com outra cor. Vamos comparar este quociente aqui com o quociente que a gente conhece. Eu vou pegar só o termo de maior grau aqui, certo? Bom, obviamente, esse primeiro termo aqui, esse que está do lado esquerdo, ele vai ser menor do que o que está do lado direito. Por quê? À medida que a gente vai adicionando maiores valores para n, 5 dividido por uma coisa muito grande, certo? Aqui a gente tem 2n ao quadrado que está somando com mais 4n mais 3. No lado direito, a gente só tem o 2n ao quadrado. Então, o denominador aqui vai crescer mais devagar. Então, esse termo aqui vai ser maior. Certo? Então, esse lado esquerdo, ele vai ser menor do que... Podemos afirmar que ele pode ser menor do que ou igual. Certo? No máximo, pode acontecer de ser menor. Poderíamos afirmar apenas menor. Certo? Não tem problema também. Podemos deixar assim também. Porque a hora que a gente for passar o limite, aí
as coisas vão mudar, certo? Bom, mais um detalhe. Esse termo do lado direito aqui, ele poderia representar uma outra série. Poderia ser a nossa série BN, certo? Nossa série BN aí é 5, 5 dividido por 2n ao quadrado. Que eu posso escrever como sendo 5 vezes, ou 5 dividido por 2 dividido por 1 dividido por n ao quadrado. Então essa daqui é a nossa série B, certo? Lá do teste da comparação. Bom, esta série aqui, só fazendo antes da gente terminar aqui, esta série 1 dividido por n ao quadrado, ela é uma série convergente. A gente pode aplicar o teste da integral. A gente vai observar que a integral imprópria, neste caso aqui, ela vai convergir, certo? A saber, essa integral aqui, essa série aqui, ela vai convergir para π ao quadrado dividido por 6. Se eu não me engano, neste valor. Então, mas, né, o fato de saber o valor dessa série aqui, não... mas a gente sabe que ela é convergente. Portanto, esta série aqui, ela é convergente. Então, a gente sabe que os termos que a gente sabe da série que converge, eles são maiores do que os termos da série que a gente quer saber se converge. Ou seja, os termos dessa série aqui, eles são todos menores do que ou igual, podemos colocar aqui para ficar de acordo com o teste da comparação do teorema anterior. Os termos da nossa série aqui, eles são menores do que os termos de uma série que a gente sabe que converge. Portanto, esta série é convergente. Esta série aqui, ela é convergente. Convergente. Certo? Por quê? De acordo com o teste da comparação. Certo? Agora, calcular o valor para qual essa série converge, aí é outra história. Certo? A gente sabe calcular o valor para qual algumas séries convergem. Poucas, aliás. Mas, nos casos gerais, a gente não tem uma fórmula, uma regra geral para poder calcular para qual termo uma série converge, para qual número uma série converge, certo? Bom, pessoal, ainda temos mais alguns testes para a gente fazer, mas eu vou deixar para a gente fazer em uma próxima aula, em um próximo vídeo. Porque a gente ainda tem que ver sobre as séries alternadas, então aí a gente tem que sair fora um pouco disso que a gente acabou de ver, para ver sobre séries alternadas. E depois temos o teste da raiz, né, e o teste do quociente, se eu não me engano. Tem um outro teste também que a gente precisa ver, muito importante, que ajuda a gente determinar se uma série converge ou não. Então ainda temos mais uns 3 testes aí. Então, com o que a gente já viu, né, aquele teste para divergência, que é o primeiro teste mais simples que a gente viu, o teste da integral e o teste da comparação. E depois temos mais os 3 testes e a gente já encerra essa parte, vamos para as séries de potência, certo? Então, tentem resolver os exercícios da apostila e qualquer dúvida vocês me procurem, certo? Então, muito obrigado a todos e até a próxima.